Olá, formador, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você que há pouco tempo atua na formação continuada de professor. Como está sendo essa experiência? Você já pensou em que tipo de formador você será? Quais são os aspectos marcantes da sua prática? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse nosso percurso, como é desde a nossa saída da sala de aula até o ingresso no papel de formação de professores. Acredito que muitos de nós parte do mesmo ponto de partida. Começamos estudando, né? Eu me lembro do meu começo em 2013. A minha primeira semana como formadora de professores foi de estudo. Então levantei um conjunto de textos, de artigos que existiam disponíveis na internet. Desses textos, eu selecionei um grupo de livros que iria adquirir para poder aprofundar os estudos e comecei o meu trabalho. Depois, com o tempo, a gente vai lançando mão de um conjunto de outros recursos, né? Um deles é a rede colaborativa, pessoas com quem você pode contar, pessoas a quem você recorre quando precisa de auxílios. E aí você soma o estudo ao auxílio do outro para construir a sua prática e a sua identidade. Mas chega um momento em que isso não é suficiente. E aí a gente pensa, o que mais eu preciso fazer para poder construir uma identidade formativa, ou melhor, uma identidade de formador que seja coerente com aquilo que eu acredito, com o que eu sou, aquilo que é importante. E aí a gente precisa buscar outras alternativas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre essas outras alternativas. O que eu, enquanto formador ingressante, eu posso fazer uso, posso buscar para poder construir uma identidade forte, marcante de formadora de professores. As duas opções que eu trouxe no começo, elas são muito importantes. Tanto preciso estudar, como também preciso construir redes colaborativas para poder me formar e para poder lançar mão de ferramentas e recursos quando eu precisar de ajuda. Mas chega uma hora em que a gente precisa ampliar as nossas percepções, não somente dos outros, aqueles que serão formados por nós, mas também de nós mesmos. E aí entram dois aspectos que eu acho extremamente importante para a nossa formação. Um deles é a participação em grupos de estudo ou grupos de pesquisa. Lá no começo, quando iniciei o meu trabalho como formadora, eu busquei parcerias, eu comecei a participar de um grupo de estudo, chamado Grupo de Estudos da Localidade, que fica aqui em Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Esse grupo de estudos da localidade ele é formado basicamente por professores que lecionam História e Geografia. Na época do meu ingresso como formadora, eu passaria a atuar com professores de História, Sociologia, Filosofia e Geografia, que é a minha primeira formação. E quando olhava para mim, eu sentia muito receio e me sentia completamente insegura para poder atuar com esse conjunto de professores, com esses professores de saberes tão distintos. Então eu busquei auxílio. Passei a participar das reuniões do grupo de estudos da localidade, do Grupo Elo, e a minha participação no Grupo Elo, no primeiro momento, ela tinha uma motivação de me aproximar um pouco do universo de outros profissionais da área de humanas. Mas ao longo da minha participação eu fui percebendo que era muito mais que isso. A participação num grupo de estudos, ele permite com que a gente construa uma nova forma de conceber os processos de formação. Principalmente nesse grupo que eu faço parte, né? É um grupo que ele tem características de uma comunidade de aprendizagem. Então nós temos objetivos comuns, atuamos pela aprendizagem dos outros e a nossa mesma. Então era tudo que eu, enquanto formadora, acreditava que seria possível e que precisava para poder mudar a minha concepção de formação de professores. Quando participamos de um grupo de estudos ou um grupo de pesquisa, você tem a oportunidade de ampliar a sua percepção e a compreensão da realidade, não somente por conta dos conteúdos que você vai passar a ter contato, mas principalmente pela diversidade de pessoas com as quais você vai interagir. Essa diversidade de pessoas, de conceitos, concepções, de conteúdos, são elementos essenciais para a construção da nossa base de conhecimentos. Então,
fazer parte de um grupo de estudos é fundamental para o processo de constituição da sua identidade, você que é formador ingressante. Um outro aspecto que acredito que é muito importante também vai ao encontro daquilo que precisamos construir em nós, é a leitura de textos literários. Quando a gente fala de literatura, muitas vezes a gente pensa na literatura como sendo não somente uma formação cultural, mas também uma possibilidade da gente ter atividades, experiências prazerosas. Além disso tudo, né, além de por meio da literatura eu ampliar a minha formação cultural, eu ampliar o meu conhecimento da literatura local, internacional, nacional, a literatura ela me permite também perceber e visualizar pessoas com características muito diferentes, leituras de mundo muito diferentes daquela que a gente vive. E isso amplia a nossa capacidade de analisar o real e intervir naquilo que a gente está lidando. Então, toda vez que você for pensar em qual investimento fazer para a constituição da sua identidade, você, principalmente que é ingressante, pense nesses 4 itens. Ali, formação acadêmica, estudo. Ali, participação em grupos de estudo ou grupos de pesquisa. Estudo literário. E também a construção de uma rede colaborativa. Então esses são aspectos que, no meu ponto de vista, são importantes para nós que somos formadores. E eu quero saber de vocês, vocês concordam com isso? Esses 4 elementos, eles estão presentes na sua formação? O que está constituindo a sua identidade neste momento, formador? Conta para mim. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e venha conversar comigo no nosso canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.